Olá, bom dia, seres humanos, tudo bem, alunos? Mais uma aula, né? Estamos na terceira aula, estudamos um pouco na aula passada, né? Sobre as razões das mudanças no esporte, sobre as transformações nos jogos, no jogo de futebol, né? E hoje, como falamos também sobre as técnicas, né? As técnicas e o talento do futebol, né? Aprender um pouquinho sobre um dos ídolos, né? O Pelé e o Garrincha, né? Um dos ídolos do futebol. Fizemos uma comparação, né? Com o esporte, né? Do passado e o esporte atual. E hoje vamos estar falando um pouquinho sobre a evolução das corridas no atletismo. O que seria, né, essa evolução, né? O que podemos dizer, né, sobre essa modalidade do atletismo, né? Até porque desde que quando você vai ver da história, né, da humanidade sobre o sobre a vivência, né? A vivência do, dos seres humanos, né? Do homem, né? Na história, antigamente. O homem, desde quando ele é homem, né? Ele já se movimentava, certo? A gente vai ver na história, né? Até mesmo, vamos ver na história da humanidade, a gente vai perceber que o homem já andava, o homem já corria, já saltava, arremessava, né? Lançava flecha. Então, e aí nós vemos que o atletismo veio aí, né? Na antiguidade, por fim, né? Primeiramente, pessoal, eu vou deixar aqui uma reflexão, né? Porque nós aprendemos até esse momento um pouco da história do futebol, certo? E nós conhecemos algumas possibilidades, né, de criação de jogos com a bola e com os pés. Até falamos um pouquinho também sobre o esporte de o cabeçobol, né, dos índios. Achei bem interessante, né? Então você vê que a prática corporal ela tem um campo gigantesco. Pois então falando agora sobre a evolução das corridas do atletismo, você pode observar aí na página, tá? Na sua página 9, tá bom? Que tem duas imagens, né? Percebe que uma é atual e a outra é um pouco mais antiga. O que você consegue perceber nesse esporte, né? E quais são as diferenças entre esse esporte no passado e no presente? Você consegue descrever isso, né? Nós podemos até pensar, ele não é tão diferente do que o futebol no sentido né, de no sentido de mídia, em questão de vendas, né, de compra, de vendas de atletas, né? Não é tão diferente, questão, né, de investimento, né, de recurso financeiro.
As provas de corrida são as mais antigas de uma modalidade esportiva, muito conhecida, o atletismo. Então, se percebe, pessoal, que é só uma modalidade antiga. É uma modalidade no qual, dentro da história, essa modalidade ela funciona da seguinte forma. Ela se transformou, né, ao longo do tempo. E é a mesma coisa com o futebol. O futebol ela vem se transformando ao longo do tempo, o atletismo vem se transformando ao longo do tempo. Várias modalidades ela vem se transformando, vem ajustando algumas coisas, né, dentro das federações, tanto do futebol como do atletismo, né? Mas você vê que aí no livro ele já ressalta ali a provas de atletismo no início do século XX, na atualidade, né? Então a gente consegue perceber, eu não sei se você já ouviu falar, mas existe os tiros, né? Que é as corridas de 100 metros, né? 200 metros, 400 metros, né? 800 metros, uma milha. Então ali na página 10, né? Na página 10 você vai observar, né? A origem, né? Você vai perceber ali a origem das provas do atletismo, né? Que está associada ao quê? Né? Está associada à busca do ser humano pelo domínio do seu corpo em situações que exigem o controle, certo? O controle do quê? Exige um certo controle dos movimentos, né? Você tem que ter coordenação motora, agilidade, né? E a gente até mesmo desenvolve a coordenação motora na nossa infância, né? E assim por diante, né? A gente desenvolve a coordenação motora do nosso corpo, né? Agilidade, através dos movimentos, né? Por isso que é importante a gente exercitar, né? Cuidar do nosso corpo, se alimentar, se hidratar legal, né? É claro que dentro do atletismo, o atletismo de hoje, né? Tem mais recurso, mais benefício, né? Você consegue se preparar mais do que antigamente, né? A gente consegue ter uma suplementação, né? Suplementação alimentar melhor, a gente consegue ter um nutricionista esportivo que vai nos orientar a se alimentar de uma forma mais inteligente para que o corpo esteja preparado para uma prova, né? Então, vai se preparar na questão da mentalmente, né? Que tem que se preparar o físico, o corpo, né? A estrutura corporal, né? E também os treinos, né? Então, é fundamental, pessoal, a gente entender isso, né? Que o atletismo ele está associado, né? Está associado ao controle dos movimentos, tá? Nessa tem quatro imagens, né? Tem você vê o Mário correndo aí, coloquei, achou legal? Achei interessante para a gente se divertir um pouquinho, né? Descontrair. Mas você vê ó, a corrida embaixo aqui, você vê um monte você vê jovens, você vê idosos, né? Fazendo a corrida, né? Em cima você já vê uma, uma atleta e um atleta, certo? E é uma corrida de curta distância, né? A princípio. Então, pessoal,
Quando se fala em situações que exigem o controle do movimento, tanto para o deslocamento quanto para o manuseio dos objetos, ou seja, tem a corrida do bastão, né? Corrida do revezamento, quando se fala no atletismo, tem o lançamento de dardo, lançamento de disco, né? Nós temos também o lançamento do martelo. Vou tá mostrando isso para vocês, né? E o como eu já pratiquei o lançamento de disco. Não sou bom, mas é muito bom ter essa vivência. Aqui na sua página 10 diz o seguinte: movimentos como andar, correr, saltar, arremessar e lançar estão na base de subsistência da nossa espécie, como eu ressaltei, né, já no início, que nós, seres humanos, nascemos para se movimentar, se exercitar. Nós nascemos para ser pessoas passivas. O que é uma pessoa passiva? Uma pessoa que não se movimenta, uma pessoa que, né, fica estagnada, mas uma pessoa que tem que exercitar. Legal? Então, o livro já diz assim: eles passaram a ser explorados de diferentes maneiras e se transformaram ao longo da história, apresentando variações de acordo com as diferentes culturas e fazendo parte das ações realizadas no trabalho, em rituais, nas danças, entre outros. Já lá na Grécia, né? Na Grécia, por exemplo, há registro de encontros esportivos de corrida, lançamento de objetos e salto em altura por volta do século XIX. Então, e mais tarde, esses encontros deram origem deram origem aos Jogos Olímpicos da Antiguidade. Além das corridas também com provas de pistas, fazem parte do atletismo, as provas de saltos, arremessos e lançamentos, conhecidas como provas de campo, denominação que se relaciona ao espaço onde elas ocorrem dentro do estádio de atletismo, né? Então existe o espaço, né, aonde as pessoas realiza as provas, né? Mas nós precisamos entender que a modalidade do atletismo ele já vem, né? Ele já vem assim há muitos anos, né? Sendo transformado, né? Então, desde da corrida, do salto, do arremesso, né? Do salto triplo, né? Salto duplo, enfim. Aí na página 10 mesmo, você consegue visualizar, né, a pista, né, num formato oval com 400 metros de comprimento, contendo oito raias, cada um com 1,22 metros de largura. As provas de campo ocorrem no espaço interno da pista, né? Então você vê que é claro que existe o atletismo, ele é muito amplo, né? É uma modalidade muito legal de se de se de ser aprendido, até mesmo praticado, né? Então, pessoal, nós seres humanos gostamos, né? Quem nunca subiu numa árvore, né? Quem nunca subiu sei lá, no sofá, né? Isso faz parte, é da, já é da espécie humana, né? Então, eu recomendo você se aprofundar, né? No atletismo,
se aprofundar nesse conteúdo também, que é muito interessante, né? E vamos agora tá ali na sua página, opa, caiu. Na sua página 11, corrida de curta distância. Aqui, né, a prova de atletismo no início do século XX e na atualidade. Você vê duas imagens, consegue visualizar as duas imagens, né? Você vê o preparo, dos atletas lá embaixo colorida e o preparo dos atletas na imagem preto e branco, né? E é uma prova realmente que precisa de muito preparo, certo? Aqui, ó, as origens das provas, né, de atletismo. Então tem os lançamentos, né? Tem o lançamento, ó, tem o martelo, ó, com a bola, né, de ferro. Tem ali, ó, o lançamento de peso, aonde essa bolinha ela fica encostada aqui no lado da cervical do pescoço e ela vai fazer a rotação, ela precisa fazer uma rotação, né, 360 graus, e para fazer o lançamento. Ó, lançamento de dardo, lançamento do disco, não é um negócio assim tão fácil, não é nada, exige treino e preparo, né, preparo físico. Certo? Corrida de curta distância. O preparo desses atletas aí. Então, as corridas, pessoal, de curta distância estão entre as mais antigas, tá? De que se tem de registro. Uma delas é a corrida de velocidade, conhecida pelo nome Start. Acho que é esse nome, que tinha aproximadamente 200 metros e foi realizado nos Jogos Olímpicos nos anos 776 a.C. de Cristo na Grécia, tá? E essa corrida deu origem a diversas modalidades, como a corrida com barreira para as mulheres, que assim como as demais modalidades, também sofreu alterações ao longo da história. Entretanto, a Confederação Brasileira de Atletismo relata que nos anos de 1920, essa prova era disputada em 80 metros. E nos anos de 1960, passou a ser disputado em 100 metros. Então, essas são as corridas, pessoal, de curta distância. Tem, então, a corrida dos obstáculos, né, que seria aí as corridas com barreira, né, que é a corrida de obstáculo. Coloca um objeto na frente, né, para fazer o salto, né. E também, pessoal, outro exemplo
de transformações no atletismo, tais como os implementos utilizados são o que? As sapatilhas e vestimentas, né? Cuja confecção tem tido grande influência na tecnologia, que visa a melhoria das marcas de tempo dos atletas e as alterações dos equipamentos, feito para garantir precisão de medição nas provas, tornando-as mais transparentes, né? E as corridas de curta distância engloba em quê? Engloba os 100 metros, tá? A corrida dos 100 metros, a corrida dos 200 metros, a corrida dos 400 metros rasos, as corridas de revezamento, né? 4 por 100 e 4 por 200, por 400 metros, tá? E as corridas sobre barreira, ela está entre em 100 a 400 metros para mulheres e 110 e 400 metros para homens, tá? Então, você vê as alterações que vai tendo, né, os ajustes dessa modalidade. Eu acredito que, né, conforme os anos, né, vai se passando, vai ter ajuste, né? É natural. Mas você vê o quanto tem mudado, né, o atletismo, né, essa modalidade, né? E é uma modalidade no qual, né, eu me lembro que antes o que se ouvia falar, né, isso o antes que eu estou falando, 20 anos atrás, né, se falava o quê? Professor de educação física, né, só fazia o trabalho do quê? Ah, vamos jogar bola, vamos para a quadra, né? Não trazia, era difícil algumas escolas trazer um conteúdo do atletismo, ou um conteúdo mais específico de algumas modalidades. Não, só era o futebol. E hoje as coisas têm mudado, né? Dentro da sala de aula, a gente tem aprendido, né, várias modalidades, né, como a luta, né, o karatê, né? Claro que hoje nós estamos falando especificamente de uma modalidade que se chama atletismo, né? Então, nós temos a corrida de média e longa distância. E também temos, né, estamos quase finalizando a nossa aula, mas temos a corrida tradicional entre o povo indígena, né? Inclusive falei para vocês, né, sobre essa corrida, né, que é tradição, né, dos índios, né? Eles correndo aí e levando esse, vamos dizer assim, esse toco, mas, né, nós falamos sobre o cabeçobol, né, que é as corrida, né, dessa cultura indígena, né, e o povo indígena eles fazem a corrida com a tora, que é isso aí, esse toco aí que você tá vendo, né, os dois tá vendo aí na imagem, né? Claro, é diferente, fora um pouco da nossa realidade, mas existe, né? É cultural para eles, que inclusive lá ali no teu livro ali, ele ressalta o quê? A corrida com a tora faz parte da tradição de diferentes etnias, sendo praticada em rituais e festas, de acordo com as tradições sociais, religiosas e esportivas de cada povo. A forma de construção, o tamanho e o peso da tora varia de acordo com a cultura de cada etnia. As toras podem chegar a pesar 120 quilos. É muita coisa, né? Tem que estar preparado fisicamente, psicologicamente. Portanto, pessoal, estamos no final da nossa aula e eu deixo essa frase
né, de reflexão, uma frase de esperança, que diz o seguinte: pode haver pessoas com mais talentos do que você, mas não há desculpa para ninguém se esforçar mais do que você se esforça. Muito legal. É uma frase, até é um autor desconhecido, mas é muito interessante, né? Você não dá desculpa, mas se esforçar sempre. E aqui estamos no final da nossa aula, né? Da aula 3 e até a próxima. Muito obrigado.